Olá, pessoal, tudo bom? Como é que estão? Eu tô com saudades. E hoje eu vim aqui dar aula para vocês da apostila 2, frente C, sobre reino protista e reino animal, focado no filo dos poríferos. Tudo bem? Então, o reino protista, ele pode ser chamado de protista, ele pode ser chamado de proctista, ou ele pode ser chamado de protoctista. Então, todos esses nomes estão corretos, embora ultimamente o nome mais comum é esse que vocês estão vendo. Mais usado, né? Vamos dizer assim. Então, o reino proctista, a primeira coisa que tem que saber são as características que fazem com que os seres estejam neste reino, que são os seres que são unicelulares e pluricelulares, ou pluricelulares no caso, os seres eucariontes e os seres autótrofos e heterótrofos. Então, digamos que ele é um reino, né, de seres diversos. Né? Então, é um reino com uma diversidade muito grande que esses seres estão aí por não terem um reino próprio ou até por uma similaridade genética. Ok? Então, no reino protista, nós vamos ter organismos unicelulares e autótrofos, que é o caso de algumas algas, que são as algas unicelulares, que nós não vamos ver agora, nós vamos ver depois, em outra apostila. Agora o foco é protozoário, ok? Organismos pluricelulares autótrofos, que são algumas algas pluricelulares, que também veremos depois, e o foco da nossa aula de hoje são os organismos unicelulares heterótrofos, que são os protozoários. Então, a palavra proto vem de primitivo, zoom, animais. Então, os protozoários seria lá o antepassado dos animais e dos fungos também, como a gente já viu um pouco em filogenia, certo? Bora lá. Os protozoários, eles são celulares, eles têm uma célula só, como está aí no desenho, né? Núcleo organizado, vocês conseguem ver esse centro aí em branco maior, que é o núcleo desses animais primitivos. São unicelulares, material genético tem DNA e RNA. Muitos deles são parasitas, nós vamos focar em alguns parasitas, outros não. E a maioria de vida livre, tá? Então, embora, né, a maioria não seja parasita, na biologia nós estudamos o ensino médio, né? Para o ensino médio nós passamos mais os parasitas do que os não parasitas, certo? Continuando. Os protozoários eles se dividem em classes por um critério de classificação, que é a estrutura locomotora e também a captura de alimento. Mas a estrutura locomotora é a mais vista, é a mais estudada. Lembrando que as classificações animais, elas vêm aí, né, antigamente, de uma classificação muito morfológica. E depois da genética, de todas outras descobertas, né, que já faz um bom tempo, mas demoram até a estar num livro do ensino médio, essa classificação ainda é usada, o tipo de locomoção principalmente. Então, nós temos os protozoários flagelados. Lembrando que o flagelo, né, ele é bem longo, a gente lembra de flagelo quando lembra da palavra espermatozoide. Então, o flagelo é um meio de locomoção bem eficiente, certo? E faz com que esse ser vivo possa se locomover o mais rápido possível. Lembrando que flagelo não existe só em protozoário, tem também em células animais, como já citadas, tem também em bactérias. Então, os protozoários flagelados são denominados uma classe que nós chamamos de classe mastigófora. Mastigo, flagelos, foros, portador. Então, significa que são seres que têm flagelos. Outro grupo de protozoários são os ciliados. Os cílios é uma locomoção um pouco mais lenta, porque os cílios eles têm que ter uma locomoção ritmada, todos juntos, como se fosse um remo, né, de um barco. Então você todos têm que remar no mesmo ritmo, ao mesmo tempo, mas não é uma locomoção muito rápida, mas ela também é eficaz para a captura de alimento e para o ser vivo ela funciona. Senão eles não estariam aí, né,
pela, pela seleção natural, se eles existem e possuem esse tipo de locomoção, então é eficiente para eles, mas num comparativo é um pouco mais lento. Ok? Protozoários do tipo sacordíneos, eles não têm a estrutura deles de locomoção, a membrana plasmática que tem uma flexibilidade que faz com que essa célula possa ter vários formatos, que nós chamamos cada volta dessa de pseudópodes. Não se preocupe que depois eu vou mostrar em algumas imagens para vocês. Pseudo significa falso e podo significa pés, que é um movimento que a gente chama de ameboide, né? Eu sempre falo muito em sala sobre desenhos, né? O trio ameba das meninas superpoderosas. Então, o trio ameba, ele são 3 amebas, né, lentas, que demoram para se locomover, mesmo porque elas têm pseudópodes. Então, seria um pouquinho mais lento do que os ciliados. Então, no ranking, nós teríamos flagelados, ciliados, os pseudópodes, e aí o último grupo, que são os esporozoários, que não têm nenhuma estrutura locomotiva, de locomoção, de locomotiva, e eles são, né, na verdade, a maioria são células assim, em forma esférica, e eles precisam de um meio de locomoção. Então, eles podem ser, como é que eu vou dizer, passar de um local para o outro, de um hospedeiro para o outro através de um mosquito, eles podem através do ar, ou né, sempre tem que ter alguém ou alguma coisa que desloque esse ser vivo, porque sozinho ele não vai se deslocar. Ok? Então, esporozoários, sarcodíneos, ciliados e flagelados ou mastigófora. Bora lá? Aqui nós temos aí uma imagem de um paramércio. O paramércio está ali embaixo, né? Ele é ciliado, vocês estão vendo? Então, outra coisa que é importante é saber que isso daqui não são cílios, isso daqui são pelos. Se isso daqui locomovesse, né? Se isso aqui locomovesse, toda vez que eu piscasse, eu acho que eu andava. Se eu desse um espirro, então eu estava lá atrás. Então, isso aqui são pelos. Cílios nós temos nas tubas uterinas, que auxiliam o ovócito, né? O óvulo quando fecundado até o útero. E nós temos também cílios na tuba auditiva, e nós temos cílios em alguns seres vivos, que é o caso do protozoário ciliado, que a gente chama de paramércio. Então vejam que interessante que o paramércio, só para vocês verem uma diferença entre cílio, os tipos de cílios e locais, o paramércio ele tem cílio em todo o seu envoltório aqui, se vocês conseguirem acompanhar, ó. Aqui tudo é cílio, ó. Tá vendo aqui? Então esse cílio, eles vão batendo em movimentos ritmados, fazendo locomoção. Outra coisa interessante do paramércio é que ele tem os vacúolos pulsáteis, são os vacúolos que jogam a água para fora por causa daquela questão osmótica, né? É uma bomba osmótica, porque se esse animal ficar cheio de água, vive em água do ciclo, né? Água que não é salgada, e aí acaba entrando a água por uma diferença de concentração, e para que esse ser vivo ele não exploda, ele joga essa água para fora. E ele ainda tem um micronúcleo e um macronúcleo. Então, só para vocês terem um micronúcleo e um macronúcleo. Então, são seres bem interessantes. E nós temos aqui ainda, ó, não sei se vocês conseguem ver, os cílios que são usados em protozoário, a vorticela, que é um protozoário de água doce que ele acaba, assim como é também o paramércio, mas ele usa o cílio para alimentação. Então, você consegue observar o movimento dos cílios capturando o seu alimento, que às vezes pode ser perdão, uma bactéria, um outro ser vivo aí, menor. Bora lá. Agora nós vamos focar nas protozooses, que são as doenças causadas por protozoários. Isso é muito importante, porque para vestibular, principalmente, o pessoal foca muito em vírus, bactéria. Pô, vírus a gente até sabe o que é. Bactéria, lembra que eu falei? Tudo que fede a bactéria sempre gera pus, é uma infecção mais fácil de entender. Agora, o que confunde muito a cabeça são os protozoários, porque os protozoários não são
Eles são comuns, mas não de uma maneira, não está na boca da população os protozoários. A não ser que tu fale de uma amoeba, tu fale de uma ameba, tu já ouviu falar em uma ameba, mas tu nem sabe que às vezes tu tem uma diarreia aí por causa dela. Então é interessante saber essas doenças mesmo, porque muitas delas ocorrem, uma ocorre exclusivamente no Brasil, foi descoberta aqui, e as outras, né, têm um índice bem alto no Brasil e no mundo também. Então vamos lá. Nós temos ali leishmaniose, malária, tricomoníase, toxoplasmose, doença de Chagas e amebíase. E algumas, muitos já ouviram falar, principalmente a malária, que é mais famosa. A leishmaniose teve uns casos aí que começou a aparecer, mas não são doenças, ou você também não lembra que são doenças causadas por protozoários. A toxoplasmose também. Isso aí todo mundo já ouviu falar. Vamos lá. Vamos na primeira doença, que é a doença de Chagas, que é causada por um protozoário flagelado chamado Trypanosoma cruzi. Olha ali o nome científico todo bonitinho, primeira letra em maiúscula, né? Ele em itálico e sublinhado ainda. O Trypanosoma cruzi, ou ainda pode ser o Trypanosoma, que pode causar tripanossomose americana, ela foi descoberta por Chagas, que foi um grande cientista brasileiro. Nós temos ainda hoje, né, o Instituto do Chagas, que fazem várias pesquisas bem interessantes. E é uma doença que o protozoário, ele acaba atacando, né, o coração e comprometendo o músculo cardíaco, né, causando cardiomegalia, que é o aumento do coração, que eu vou mostrar para vocês. E também ele pode atacar o esôfago ou o cólon, no caso do intestino. Então, ele pode também comprometer a parte gastroentérica, aumentando o esôfago e aumentando o cólon. Até interessante que o próprio Darwin, né, ele fez aí a viagem ao redor do mundo, nosso grande Darwin da evolução, também, né, tem outros cientistas interessantes, e o Darwin nessas viagens veio ao Brasil e levou do Brasil um presentinho chamado Trypanosoma cruzi. Depois ele acabou falecendo de doença de Chagas. Certo? Até o fígado, né, pode aumentar. Então aqui você vê, vejam, flagelado, vários Trypanosomas cruz. Aqui está uma imagem no microscópio de varredura, veja o tamanho da hemácia, o tamanho do protozoário não é um ser vivo muito pequeno, embora as pessoas achem, ele é um ser vivo grande, maior do que algumas células nossas. O agente, o vetor, né, que carrega esse protozoário é um inseto do grupo dos percevejos, que a gente chama de barbeiro. O nome dele científico é Triatoma infestans, que ele vai infestar, né, toda essa parte do intestino. O vetor da doença de Chagas. O vetor quer dizer é um mosquito, perdão, né, um erro, é um inseto que transmite essa doença, que é um percevejo, que é o Chagas, certo? Que é bem comum aqui no Brasil, se não exclusivo. Tá aí mais uma imagem do Chagas. Características de insetos, ó, 6 patas, um par de antena, tem a presença de asas, né? Só os insetos têm asas. E assim a gente vai. Ciclo da doença de Chagas. Por que é chamada de mosquito? Perdão. O inseto é chamado de barbeiro. Porque ele pica a região da barba, a pessoa coça, e na hora que ela coça, esse percevejo, na hora que ele pica para sugar o sangue, a hematófago, a fêmea, ele defeca ao lado. E na hora que a pessoa coça, essas fezes entram na corrente sanguínea, como está mostrando ali o ciclo, e esse parasita vai parar aonde? Vai parar no coração, no músculo do coração, no miocárdio ou no intestino. Geralmente vai para o coração. E aí ele vai se instalando nessas células cardíacas e vai aumentando o tamanho do coração e comprometendo o fluxo sanguíneo. Aqui mostra mais em detalhes, ó. Como é que é o ciclo. Então, se eu estou infectado claro, se eu moro num local que tem vários percevejos desses, que é bem comum em casas de pau a pique, são casas de barro, e também é comum aqui no nosso litoral, no Brasil, principalmente onde tem gambá. O gambá também é um hospedeiro, né? Só que o gambá não fica doente. E aí
você acaba sendo picado novamente e o protozoário que tinha no teu corpo, pelo sangue, acaba também reinfestando esse inseto. Ó. Ele vai defecar, a pessoa coça, o parasita entra na corrente sanguínea, e aí vocês estão vendo aqui os outros animais aqui, que é uma imagem aqui, né, da professora Ana Luísa de outra escola. Então eu tenho aqui o macaco, o gato, o cachorro, o tatu também a gente tem. O mais comum é o gambá. Então se eu tenho palmeiras, né, a gente chama de palmeiras, nós temos aí plantas, várias palmeiras num determinado local, lá vai ter gambá, e o gambá vai ser um foco, e se possível também vai ter esse percevejo aí para estar picando, certo? Aí nós estamos vendo um aumento, né, do abdômen do animal primitivo, do inseto aqui, lá o flagelado trypanossom, e ele no corpo da pessoa. Geralmente ele pica na região da barba, mas é claro que ele pode picar outras partes do corpo. Aqui, né, sinal de romana, chagom, então picou e ficou inchado. Aqui o intestino, né, inchado, a pessoa vai ficar com uma barriga um pouco maior. E aqui o coração. Então o coração, ele é mais ou menos do tamanho de um punho fechado, isso eu sempre falo para vocês. Esse é o tamanho do nosso coração. Vejam que o primeiro coração ali, ó, ele até é do tamanho de um punho. Aqui ele tá um pouco maior, aqui ele tá bem maior. Isso é aí que mostra aí a gravidade da doença. Coração desse tamanho é letal, certo? Vamos continuar. Mais uma imagem de um coração aumentado. Parece um coração de boi. É muito maior do que um coração normal. A casa de pau a pique, que eu mostrei para vocês. Então, o mosquito, o inseto, né, ele acaba se instalando aqui, ó, nessas regiões, ó, tá vendo aqui? E acaba se instalando ali. Quando ele está na fase de... Ele tem várias mudas, né, os insetos. Então, tem umas duas fases que ele não voa. E depois ele começa a voar quando chega à fase adulta. Então, quando ele não voa, você consegue observar ele na casa. O problema é que quando ele voa, é que ele vai começar a picar e transmitir a doença. No caso, o parasita. A leishmaniose é uma outra doença também transmitida por um protozoário flagelado. Então, são duas doenças de flagelados. E a leishmaniose, ela se mostra de duas maneiras. A leishmaniose, ela pode ser cutânea ou ela pode ser visceral. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem aqui a leishmaniose visceral e a leishmaniose cutânea. A leishmaniose brasiliensis, Leishmania brasiliensis, que é o parasita, o protozoário, e a Leishmania donovani, mosquito lutzomia. O que acontece com a leishmaniose, que é extremamente importante de vocês saberem. Então, aqui eu estou mostrando para vocês como é que é esse parasita. Pessoal, a leishmaniose, o mosquito que transmite o protozoário, ele não tem uma capacidade de voar a longas distâncias. Na verdade, ele não voa muito bem. E ele vai pulando e ele não consegue ir a longas distâncias. Então, para eu pegar a leishmaniose, eu tenho que invadir o habitat desse mosquito. Então, eu não vou pegar a leishmaniose na minha casa, o meu cachorro não vai adquirir leishmaniose, a não ser que o meu cachorro ou eu, ambos, façamos uma trilha num local onde tenha esse mosquito. Então, aqui na Grande Florianópolis já tem casos ali na lagoa. Então, se você for com seu cachorro para a lagoa, deixar ele ir para o meio do mato, é possível que ele seja picado pelo mosquito e que acabe adquirindo esse protozoário flagelado. Então, vocês estão vendo a imagem ali, olha que bonitinho o núcleo, né, o corpo alongado, o flagelo é bem visível, são seres grandes, né? Aqui nós temos um mosquito palha chamado birigui, o gênero Lutzomia longipalpis. Então é um flebotomínio. Estão vendo que ele é bem pequeno, o corpo desse animal, e ele é bem desengonçado. Então o corpo dele é maior do que as asas, ele não tem a capacidade de voar muito longe. Tá? Então é bem comum em locais, em fazendas, locais longe da civilização, certo? Então,
Aí você consegue entender quando a gente diz, quando o homem começa a desmatar e começa a entrar em territórios antes não habitados por ele acaba entrando em ciclos que ele não entrava antes. E é claro que vai ter uma letalidade bem grande. Então, aqui o ciclo da leishmaniose, né? Então, eu vou ter aqui o mosquito, ó, veja aqui. O mosquito, deixa eu até focar mais aqui. O mosquito vai picar a pele humana, certo? Vai transmitir o protozoário, esse protozoário vai para a corrente sanguínea, então a gente tem dois tipos de leishmaniose, a cutânea e a visceral. Desse lado aqui, a gente tem a cutânea, ó, ficou na pele e vai abrir uma úlcera. O que é uma úlcera? Parece tipo uma esfirra, uma mini pizza, que é uma ferida aberta. Essas ulcerações não vão levar o indivíduo à morte, nem o seu cachorro, nem o animal, mas pode abrir uma ferida que compromete o nariz aí e fica bem feio. E é claro que você consegue colocar ali um medicamento que vai fechar essa úlcera. Quando há leishmaniose, uma leishmaniose visceral, que é o protozoário visceral, ele vai atacar o fígado e aí é que vem o problema e pode ser letal. O que acontece? Como geralmente o cachorro, né, é um animal doméstico que tem relação com o humano, e é ele que vai para o meio do mato, vai fuçar, o que acontece? Se você tem essa doença e foi diagnosticado, significa o quê? Significa que o seu cachorro vai ter que ser sacrificado. Se o seu cachorro adquiriu leishmaniose visceral, o pessoal das zoonoses vai até a sua casa, eles vão coletar o sangue do cachorro, dando positivo, imediatamente o cachorro vai ser sacrificado. Se eu concordo com isso, não concordo. Mas o cachorro, ele vai ter contato com o humano, vai ter contato com criança, tem uma medida de prevenção. Eu acho que as pessoas têm que estudar, têm que começar a pesquisar mais e ver medidas para que isso não ocorra no futuro, certo? Aqui nós temos um exemplo, ó, da úlcera, que é a úlcera de Baru ou leishmaniose cutânea aqui na pele da criança. Vocês verem como é que é essa ferida. Tem feridas no nariz. Pessoas que trabalham, né, agricultores, isso era bem comum em algumas regiões. Não é tão comum aqui no sul do Brasil. Aqui no sul do Brasil começou a aparecer a leishmaniose visceral. Ó, tá vendo aqui? É feio. Ó, muito feio. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Tá vendo? Claro, qualquer doença, pessoal, que ataca o fígado, você tem aí um aumento do abdômen, né? Essa no animal, ó. Como é que fica aqui? Fica bem feio o cachorro, tadinho. E aqui a gente tem uma outra doença que é a giardíase. Só voltando ali, pessoal, é bem importante, pessoal, que vai fazer vestibular, saber sobre leishmaniose, tá? É muito importante. A giardíase também pode atacar o intestino, é um protozoário também flagelado. Esse desenho dele é um pouquinho mais inchado, mas é parecido com. Eles são bem parecidos, né, esses protozoários. Às vezes a gente tem que fazer PCR para ver o DNA para saber qual é o protozoário. Claro que os sintomas já indicam muita coisa, mas se necessário é feito PCR sim, que é o teste de DNA para saber qual é a espécie. E ele causa giardíase, que é um comprometimento enterogástrico. Talvez o pessoal, a maioria, nunca ouviu falar em giardíase. Então, o homem é o hospedeiro definitivo. A pessoa pode adquirir porque não está, né, com os alimentos bem higienizados. Essa é uma imagem na CDC. E aí, a pessoa adquire esse alimento, ele vai para o intestino, vai causar diarreia, vai causar dor de barriga. Enfim, é bem complicado. Aqui nós temos, ó, o grupo Sacordina, que é o grupo da ameba. E aí nós vamos ver aí uma doença bem famosa, conhecida como amebíase. Tá vendo aqui, ó? Ó, o que acontece aqui? A ameba, ela parece também um ovo. Ela acaba
é a maneira que ela gera, que aqui vai mostrar um pouco sobre a fagocitose. Tá vendo? Cada dobra que tem aqui é um pseudópode. E esse pseudópode pode sim englobar partículas sólidas e líquidas. Um protozoário pode muito bem englobar a bactéria e isso causar uma irritação intestinal. A amebíase ela já foi muito grave, ela já causou muita diarreia, só que ela não causa febre. Então, essa é a transmissão através de água e alimentos contaminados. É possível que você já teve uma baita diarreia, foi para o hospital e a pessoa disse que era uma virose. Mesmo porque se dissesse que era uma ameba, você ia ficar com aquela cara apavorado. Como assim uma ameba? Não ia entender nada, certo? Continuando. Aqui nós temos, né, uma célula humana. E aqui perto, estão vendo, ó? Umas amebinhas atacando a pessoa. E essa amebíase, ó, ataca o intestino e acaba dando uma diarreia. É letal? Hoje em dia não, né? Hoje em dia não, mas já foi. E o nosso lindo paramécio. Então nós vimos doenças de flagelados, doenças de de sarcodina e agora o grupo ciliófora. O ciliaso, o paramécio não causa doença nos humanos. O paramécio ele vive em água do ciclo, né, como eu já falei, e ele não causa doença para nós humanos. Já falei um pouco dele, vou passar esse slide. Ó, essa é uma imagem de uma microscopia óptica, como nós já vimos, já visualizamos na escola. Então aparece aqui os cílios, ó, um macronúcleo, micronúcleo. Aí é um tipo de ciliado também, que não é o paramécio não causa doença, mas o Balantidium coli causa doença intestinal também. Acaba dando aí um problema intestinal, um desarranjo. Bem parecido com a amebíase. Vamos para o protozoário o grupo mais complexo, né? Já fala ali, filoapicomplexa, que são os esporozoários, que todos eles são parasitas. E o esporozoário mais conhecido é a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença que ela é preocupante em gestantes, né? Então, é tão interessante que assim, ó, quando o roedor, no caso ali o rato, ele adquire a toxoplasmose, ele acaba sendo atraído pelo gato, porque ele não tem mais medo do gato. Então é como se esse parasita ele inibisse o medo desse roedor e fizesse com que, ao invés de ele fugir na presença tanto de um cachorro quanto de um gato, ele vai aonde o gato acaba comendo ou só matando esse animal e acaba adquirindo a toxoplasmose. Geralmente acontece em gatos jovens, tá? E aí, se a mulher que está grávida estiver por perto, ela pode também acabar adquirindo esse protozoário. Aí uma imagem, né, desse protozoário. E só para voltar aqui um pouco para vocês, pode dar muito problema para o bebê, ele pode vir com várias más formações por causa da toxoplasmose. Tanto é que toda gestante sempre é dito para ela não comer alimentos crus, carnes cruas, por causa da toxoplasmose, certo? E nem estar perto de gatos, principalmente gatos, tá? Então vejam ali, ó, carne mal cozida. Vamos lá para o campeão de desastres, que é a malária. A malária é transmitida pelo mosquito Anopheles, certo? Então nós temos aí duas doenças bem famosas transmitidas por insetos. Três, na verdade, né? A doença de Chagas, a leishmaniose, que são flagelados, e a malária, que é por um esporozoário, que é o protozoário que não tem meio de locomoção. O que acontece com a malária? Esse é o mosquito Anopheles, estão vendo aqui, ó, o abdômen com sangue, é a fêmea, claro que vai picar, é sempre a fêmea. E o Anopheles, ó, mais uma imagem, ele pica, né, aqui a pele da pessoa e pelo aparelho bucal ele vai lançar junto com a sua saliva, porque esses mosquitos eles liberam uma substância que é hemorrágica, ela é anti-histamínica e faz com que o sangue flua mais. E ao liberar essa substância, ele já troca fluidos com o humano, no caso, que é o hospedeiro, e acaba passando o protozoário aí através da saliva.
E esse protozoário, ele vai para onde? Ele vai para as nossas hemácias. E ao ir para as nossas hemácias, ele acaba se reproduzindo lá dentro e acaba rompendo a hemácia. Então, ele pode causar hemorragia, que seria o caso mais grave da malária. Aqui está o ciclo do plasmódio, pode atacar o fígado, né? Pode atacar vários locais aí do nosso corpo. Aqui uma imagem, ó, estão vendo aqui como ele é, todo redondinho, sem nenhum meio de locomoção, não tem cílio, não tem flagelo. E aqui seria uma hemácia morta. Por isso que quando a pessoa tem anemia falciforme, onde a hemácia ela fica colada, né? Por causa da forma normal, por causa de uma alteração de uma base nitrogenada, o parasita não consegue entrar na hemácia e a pessoa acaba não adquirindo a malária, certo? Sintomas, né? A pessoa vai ter febre, vai ter fadiga, náuseas, vômitos, né? Vai ter vários sintomas, inclusive o óbito. As regiões onde tem malária, né, endêmicas no Brasil. E se o inverno ele vai diminuindo a temperatura do inverno, no caso aumentando, perdão, se vai diminuindo períodos de inverno no sul do país, é possível sim que comece a aumentar os casos de malária. Já veio para cá dengue, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro é bem comum ter malária, ou nessa região toda aqui. Mas já aparece aqui em outras regiões, esses dados são de 2005, já tem casos também aqui no sul do Brasil. E aqui só fica o recado, né, que a gestante tem que tomar muito cuidado por causa da toxoplasmose no contato com felinos. Então essa foi a nossa aula de reino protista protozoários, certo? Agora nós vamos para a nossa aula de reino animal.